No meio do Mar do Caribe, existe um círculo azul escuro quase perfeito, visto até do espaço. Parece um portal, e de um jeito bem literal, meio que é, uma porta para um mundo que ficou embaixo d'água há milhares de anos. Esse é o Grande Buraco Azul, perto do Recife Lighthouse, na costa de Belize, na América Central. É um buraco quase perfeitamente circular no meio do oceano, cercado por água turquesa rasa de todos os lados. As medidas impressionam: mais de 300 metros de diâmetro e mais de 120 metros de profundidade. Este sumidouro massivo, com mais de 300 metros de profundidade, engoliria facilmente um dos maiores arranha-céus do mundo, como mostramos aqui. De cima, o contraste é chocante. Água azul clara e rasa ao redor, e um círculo azul escuro quase preto bem no centro. Essa imagem, vista de avião ou satélite, virou um dos cartões postais mais reconhecíveis do mundo. Mas por que existe um buraco circular tão perfeito no meio do oceano? A resposta está na última era do gelo. Há dezenas de milhares de anos, o nível do mar era muito mais baixo, e essa área era terra seca, com um sistema de cavernas de calcário embaixo do solo. Com o tempo, a água da chuva foi dissolvendo a rocha, criando câmaras e túneis subterrâneos, exatamente como acontece em qualquer caverna de calcário no mundo. Quando a última era do gelo terminou, o gelo derreteu e o nível do mar subiu drasticamente ao redor do planeta. O teto dessas cavernas, agora enfraquecido, desabou e a água do mar inundou tudo, criando esse poço circular gigante que vemos hoje. A prova mais forte dessa origem está bem no fundo do buraco. Estalactites enormes, penduradas nas paredes internas. Estalactites só se formam em cavernas secas, fora d'água, gota a gota, ao longo de milhares de anos. O fato delas existirem lá embaixo, hoje submersas, é a assinatura geológica de que aquilo já foi uma caverna seca em terra firme. Quem colocou esse lugar no mapa mundial foi o explorador francês Jacques Cousteau, em 1971. Ele liderou uma expedição com o navio Calypso, mergulhou no buraco, mapeou suas paredes e confirmou a teoria da caverna afundada, e declarou o lugar um dos melhores pontos de mergulho do planeta. Hoje, o Grande Buraco Azul faz parte do sistema de reservas do Recife de Belize, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco. O reconhecimento da Unesco destaca a importância vital deste ecossistema. Precisamos protegê-lo para as futuras gerações. Só que mergulhar ali não é para qualquer um. A profundidade e as condições exigem certificação avançada de mergulho. Mesmo assim, milhares de mergulhadores do mundo inteiro fazem questão de incluir esse lugar na lista de sonhos de vida. E existe um mistério mais sombrio escondido lá no fundo. A partir de uns 90 metros de profundidade, a água muda completamente. Ali embaixo forma-se uma camada rica em sulfeto de hidrogênio, um gás tóxico quase sem oxigênio dissolvido. Essa camada é tão densa que cria uma espécie de segundo fundo invisível, separando duas águas completamente diferentes dentro do mesmo buraco. Abaixo dessa camada tóxica, praticamente não existe vida marinha. Nenhum peixe, nenhum coral, quase nenhum sinal de oxigênio. Cientistas encontraram ali embaixo camadas de conchas, sedimentos acumulados por milênios, e até resquícios de animais maiores que caíram e nunca mais saíram dali. Por isso, pesquisadores às vezes chamam essa parte mais profunda do buraco de um verdadeiro cemitério submerso. Em 2018, uma expedição científica levou o empresário Richard Branson e o neto de Jacques Cousteau, Fabien Cousteau, de volta ao local, dessa vez usando submarinos individuais equipados com sonar. Eles conseguiram mapear o fundo do buraco inteiro, com um nível de detalhe nunca visto antes. A missão confirmou visualmente a camada tóxica sem oxigênio e registrou, pela primeira vez em alta definição, o formato completo das paredes internas da caverna afundada. Os dados dessa expedição ajudaram cientistas a entender melhor como o nível do mar mudou ao longo de milhares de anos nessa região do planeta. Veja só esta camada escura aqui. Isso indica uma mudança muito rápida nas condições do oceano. Sim,
e a profundidade sugere que foi há milhares de anos. Ao redor do buraco, a história é bem diferente. O Recife Lighthouse é repleto de vida, corais coloridos, tubarões lixa e arraias circulando livremente. É um contraste e tanto. Um anel de vida exuberante cercando um poço quase sem vida nenhuma no centro. Esse Recife faz parte da barreira de recifes de Belize, a segunda maior barreira de corais do mundo, atrás apenas da Grande Barreira Australiana. E é justamente essa combinação, Recife vivo e buraco misterioso, lado a lado, que torna esse pedaço do Caribe tão único. Olha só que água incrível! É o Recife que ele falou? Sim, vamos chegar lá em breve. Preparem os equipamentos. No fim das contas, o Grande Buraco Azul não é só uma curiosidade visual. É um registro geológico vivo, bem no meio do oceano. E ele não é o único fenômeno da natureza que parece bom demais para ser verdade. Do outro lado do mundo, existe algo bem menor, mas igualmente estranho. Flores que nascem do gelo numa única noite fria. Estamos falando de um fenômeno batizado de flor de gelo, e ele não tem nada a ver com neve ou geada comum. É gelo crescendo em formato de pétalas finíssimas, direto de dentro de uma planta, ou até da própria água do mar, dependendo de onde acontece. O nome científico é bem menos poético, Ice Ribbons, ou fitas de gelo. Mas o apelido popular de flor de gelo captura perfeitamente o visual. Elas aparecem em folhas finíssimas e curvadas, empilhadas como pétalas, crescendo direto da base de certas plantas, numa única madrugada fria. O fenômeno é mais comum numa planta específica, chamada popularmente de frostweed, bastante encontrada no sul dos Estados Unidos. Essa planta tem uma característica particular. O caule guarda muita seiva líquida até tarde no outono, quando as primeiras geadas começam a chegar. Numa noite em que a temperatura cai rápido, mas ainda não congela o solo por completo, a seiva dentro do caule também começa a congelar. Só que gelo ocupa mais espaço que água líquida, e essa expansão rompe pequenas fendas na casca do caule, próximas à base da planta. A seiva ainda líquida é empurrada para fora através dessas fendas, e congela instantaneamente ao entrar em contato com o ar gelado da noite. Como a seiva sai devagar e continuamente, ela vai se acumulando em camadas finas e curvas, exatamente como pétalas se abrindo, uma sobre a outra. O resultado lembra, de verdade, uma flor esculpida em gelo transparente, brotando bem onde deveria estar só um caule comum. E esse espetáculo é extremamente efêmero. Assim que o sol nasce e a temperatura sobe alguns graus, a flor derrete e desaparece por completo. A formação de gelo aqui é incrivelmente delicada. Preciso ser muito cuidadosa para capturar os detalhes antes que o sol os derreta. Naturalistas documentam esse fenômeno há mais de 100 anos, sempre nas primeiras semanas de outono, quando o clima ainda oscila entre frio e ameno. Cada planta produz um desenho ligeiramente diferente, dependendo da rachadura exata na casca, então nenhuma flor de gelo sai igual à outra. Existe um fenômeno parecido, só que em madeira apodrecida, o chamado cabelo de gelo, que forma fios finíssimos, quase como algodão doce congelado. Só que, nesse caso, a causa não é uma planta viva, e sim um fungo específico crescendo dentro da madeira em decomposição. O fungo altera a tensão superficial da água que sai da madeira, permitindo que ela congele em fios extremamente finos, ao invés de formar gelo bruto comum. Estas estruturas de gelo capilar são fascinantes. Elas se formam quando a água na madeira congela de uma maneira muito específica devido a certas bactérias. Sem esse fungo específico presente na madeira, o gelo simplesmente não consegue se organizar naqueles fios finos. Ele vira uma crosta grossa e comum. Existe ainda um terceiro tipo de flor de gelo, bem diferente dos outros dois. As que se formam direto sobre o gelo marinho, no Ártico e na Antártida. Essas crescem sobre camadas finas de gelo recém-formado no oceano, em noites extremamente frias e sem vento. A física por trás é outra. O ar acima do gelo fica muito mais frio do que a própria superfície gelada. Essa diferença brusca de temperatura faz o vapor de água se depositar diretamente em forma de cristais,
criando pequenos aglomerados parecidos com pétalas espalhados pela superfície congelada. O resultado visual lembra um campo inteiro coberto de flores brancas e geladas, brotando sobre o gelo do oceano. Esses cristais marinhos não são só bonitos. Eles concentram sal e partículas biológicas do oceano em altíssima concentração. Cientistas estudam essas flores porque elas ajudam a entender certos processos químicos da atmosfera polar, incluindo reações ligadas à camada de ozônio da região. Então, na prática, existem pelo menos 3 fenômenos completamente diferentes, sendo chamados carinhosamente de flor de gelo ao redor do mundo. Uma nasce de uma planta terrestre, outra de um fungo em madeira podre, e a terceira direto do vapor sobre o oceano congelado. Cada uma com sua própria física por trás. Para flagrar a versão mais famosa, a da planta frostweed, o ideal é sair de casa bem cedo, logo depois da primeira grande geada do outono. Na savana gelada, a hora azul revela uma beleza única. É preciso paciência para registrar a vida selvagem antes do nascer do sol. Fotógrafos de natureza costumam caçar esse fenômeno de lanterna na mão, ainda no escuro, torcendo para encontrar uma formação intacta antes do sol nascer. A fragilidade também torna essas flores quase impossíveis de guardar. Qualquer toque, qualquer vento mais forte, e elas se quebram instantaneamente. Por isso, praticamente toda foto desse fenômeno precisa ser feita ali, na hora, sem chance de repetir a cena depois. É um lembrete e tanto de que a natureza guarda pequenos espetáculos que duram só algumas horas, escondidos em detalhes que a maioria das pessoas nunca vai parar para notar. Assim como o grande buraco azul ficou escondido no meio do oceano, até alguém mergulhar e mapear suas paredes, essas flores de gelo ficam escondidas em detalhes que a maioria das pessoas passa direto sem perceber. Um fenômeno é gigante e permanente, o outro é minúsculo e dura poucas horas. Mas os dois têm a mesma raiz, física e química acontecendo sozinhas, sem nenhuma ajuda humana. No fundo, seja um buraco de mais de 100 metros de profundidade ou uma pétala de gelo do tamanho de um dedo, a natureza não distingue escala quando o assunto é criar algo impressionante. Ela só segue as regras da física, e de vez em quando, o resultado parece pura fantasia. Se essas duas histórias também pareciam efeito especial para você, deixa aqui embaixo qual desses 2 fenômenos te deixou mais curioso. E se inscreve, porque a lista de coisas impossíveis, mas reais, vai continuar. Até a próxima!